além de ter a questão do Flávio Bolsonaro aí ter herdado, né, toda essa herança eleitoral aí do pai, dos votos, né? O Tarcísio tem se mostrado muito fraco, né? Como diz o Kassab, muito submisso aos interesses do clã. Você vê que ele está quietinho agora, e agora piorou, né? Piorou bastante, porque o Felício Ramute, o vice dele, que seria aí a esperança até de dar uma continuidade ao governo, está envolvido numa investigação muito grande de lavagem de dinheiro em Andorra, né? É um paraíso fiscal que tem na Europa, né? Ele e a esposa são alvos da polícia lá, não é aqui não, lá em Andorra, né? Por lavagem de dinheiro. Então complicou muito para o Tarcísio, realmente assim, e eu acredito que está dada agora a candidatura do Flávio Bolsonaro. A grande questão, né, gente, tem um ponto que eu acho que é interessante, que pouco se tratou, viu, Azenha? Ontem, o Ministério Público reabriu as investigações das rachadinhas, né, do sistema de corrupção, chamado de rachadinhas, implantado no gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio. Só que o tem uma questão. Tinha escapado, né, Plínio? Ele tinha escapado, arquivado, e reabriram, então. Então, e escaparam como, né? O Flávio escapou por uma decisão do Noronha, lá no STJ, né? Aquele que falou que amava o Bolsonaro. Só que tem uma questão, viu, Azenha e Mela, que eu chamo a atenção. O caso das rachadinhas no gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara é o embrião das rachadinhas do Flávio Bolsonaro na LERJ. O que aconteceu? Então, o sistema de corrupção que foi implantado lá no gabinete do Carlos Bolsonaro, quando ele foi eleito aos 16 anos, que ele foi emancipado pelo Bolsonaro para pegar a vaga que era da mãe, a mãe era vereadora, a Rogéria Nantes, que agora é suplente ao Senado, vai ser suplente ao Senado. O Carlos, eles tiveram a briga, né? O Bolsonaro traiu a Rogéria Nantes, houve também ali acusações de traição dos dois lados, eles começaram a separação, eles liberaram aí, né? Eles, como é que falam? Eles, com 16 anos, você faz ou... Fala aí, Mela. Emanciparam, exato, obrigado. Emanciparam o Carlos Bolsonaro, que ganhou a vaga. Ele tinha 17 anos na época, né? Quem comandava o gabinete na época? A Ana Cristina Vale, que foi justamente a esposa 02 do Bolsonaro. A Ana Cristina Vale implantou o esquema de rachadinhas com mais de 10 parentes dela no gabinete do Carlos Bolsonaro. Depois de um tempo, o que ela fez? Ela levou esse esquema pro gabinete do Flávio Bolsonaro na LERJ, que depois de uma briga, uma segunda briga, quando já estava no fim a relação da Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan, com o Bolsonaro, devido aí a mais uma suposta traição, dessa vez com a Michele, né? A Ana Cristina Vale saiu do gabinete e passou para quem? Para o Queiroz. Queiroz, que tinha as ligações com a milícia lá de Rio das Pedras, né? Então, uma coisa puxa a outra, viu, Azen e Mela? Eu acho que é interessante, porque isso aí deve estar apavorando o clã Bolsonaro, porque as rachadinhas que o Ministério Público reabriu as investigações ontem no gabinete do Carlos Bolsonaro, nada mais são do que um embrião do esquema de corrupção que depois foi implantado no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, tem essas costuras, mas a gente sabe aí que tem também esse potencial explosivo das rachadinhas aí no gabinete do Flávio, né? Tá aí, né? Gil Cruvinel diz, calma, gente, ninguém apostava no Sarney presidente até um mês antes, tudo pode mudar. Será que ele está se referindo à eleição indireta do Sarney? Margarete Almeida... Ele herdou, né? Digo isso, né? Margarete Almeida, vai ser uma eleição de pura ansiedade, haja coração. Pois é, vai ser mesmo, viu? Olha aqui a aprovação do presidente Lula na série temporal, segundo a Atlas Intel, que acaba de ser divulgada. Plínio, comente isso, por favor. A aprovação do Lula caiu para 46,6%.
o desaprovo subiu para 51,5%. Será que isso tem a ver com o carnaval? Não sei, viu, Azen? Eu acho que é cedo ainda para a gente fazer esse tipo de análise. Eu acho que está assim, ó, tá uma oscilação ali, né? A gente vê, eu acho que a oscilação é até um pouco menor ali do que a gente tem visto ali, do que viu no gráfico, né? Aquela queda grande. Mas eu acho que pode ter sido isso, tá? E pode ter sido a campanha contra ele, né? Aumentou muito na mídia liberal. Virou o ano, a mídia liberal entrou na campanha realmente contra o Lula, né? Esse é um detalhamento que eu não estou enxergando. É só para você comentar esse detalhe, Plínio Teodoro. Desculpe, eu vou ler para você, você me diz. Entre os evangélicos, a desaprovação do Lula está agora em 74,2%. É o grande fiel aí. Vai ser, é um dos públicos, um dos nichos mais delicados que vai haver nessa eleição aí, né, gente? A gente sabe que mesmo assim, com o Silas Malafaia contra o Flávio Bolsonaro, né, ele não vai ser a favor do Lula nunca. Então a gente tem aí só o Ottoni de Paula, mas esse tipo de discurso, de fake news, é uma questão interessante. Esse dia eu estava conversando, inclusive, com o Diego Feijó aqui, sobre essa questão, esse discurso de família, né? Por que isso pega tanto, né, as pessoas, né? As pessoas têm uma fidelidade muito grande à família de origem, né? Então, quando você fala ali, por que é contra a família? Não foi à toa que eles pegaram a ala das latinhas para proliferar. Porque as pessoas, o núcleo mais importante de pertencimento das pessoas é a família. Então você vai lá e mexe com isso e ressuscita, né, todo aquele discurso, que é um discurso velho já, né? É um discurso que vem desde os anos 80, da mídia liberal, que o Lula, o comunismo quer destruir as famílias, não sei o quê. Só que hoje tem esse fator muito forte dos grupos evangélicos, né? Interessante, né, Azenha e Melo, que o discurso, por exemplo, da roubalheira do pastor Fabiano Zettel, que é ligado à igreja do André Valadão, não pega. De corrupção, os caras criam bancos, né? Fazem evasão de divisas, não pagam impostos e daí criam uma rede de offshores para lavar esse dinheiro. Isso não pega, né? Não pega. Mas quando vai lá e fala de chavões que historicamente fazem parte do inconsciente da sociedade, né? O Lula vai acabar com a família. Gente, é uma coisa tão inóspita, né? Tão sei lá, tão surreal, mas isso pega muito, principalmente nesse público que não vê a Fórum, não vê nem a Globo, viu? Eles só se orientam pelo pastor e pelos grupos de zap. Tanto que o Carluxo falou anteontem aí que quem está fazendo campanha pro Flávio são as tias de zap e os tios do churrasco, viu?